Olá, fisioterapeutas, olá, estudantes de fisioterapia, como vocês estão? Espero que todos muito bem. Sejam super bem-vindos a mais um episódio do Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. Nossos convidados são pessoas que são referências na nossa profissão e sempre a gente escuta histórias que são muito interessantes aqui no nosso podcast, porque nós nem sempre conhecemos quem são de fato as pessoas que estão por trás daquelas grandes personalidades que a gente escuta falar. Então, aqui eles estão para contar suas histórias de vida, como a fisioterapia entrou na vida dessas pessoas, e hoje vai ser mais um daqueles episódios memoráveis. Eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer as histórias dessa colega que a gente vai entrevistar aqui hoje. Quem está falando aqui é o João Ruaro, eu sou fisioterapeuta, professor da Unicentro, em Guarapuava, no Paraná, e sou também membro da Abrafito, a Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica. É um prazer estar aqui com vocês nesse novo episódio. E aí, Sibeli, como você está? Tudo bem? Oi, João. Olá, pessoal. Espero, como o João já disse, que estejam todos muito bem e super animados com mais esse nosso novo episódio, mais uma história onde a gente conta a vida de pessoas que fazem a fisioterapia ser o que ela é hoje, né? Ser uma profissão reconhecida, uma profissão respeitada, uma profissão socialmente bem vista, né? E acho que foi a luta que nós e pessoas que nos antecederam vêm ali, né, trilhando e traçando ao longo de todos esses anos, e a gente, muito feliz, consegue ver, né, esse resultado hoje em dia, e eu tenho certeza que são histórias como essas que a gente traz aqui no Fisioverso que inspiram vocês. Como eu sempre digo, vocês que estão, às vezes, ainda começando, né, no início da graduação ou recém-formados, mas também pessoas que estão aí há muitos anos lutando, né, por uma fisioterapia melhor, a nos motivar a nunca desistir e saber que a gente realmente escolheu a melhor profissão entre todas que existem aí, né, à nossa disposição. Aqui quem fala é a Sibeli Quinauti. Eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional do adulto e do idoso pela Abrafim e Cofito, sou membro da Abrafim e, para quem me conhece um pouquinho, sabe que eu tenho 2 focos principais, que é a neuromodulação e também o estudo, né, da dor neuropática, tanto em relação à avaliação quanto ao tratamento. Tenho 2 livros de autoria, né, nessa linha, mas é isso. Pessoal, vamos deixar de falar um pouquinho de mim, do Fisioverso, e eu tenho a honra de chamar para esse episódio de hoje ao nosso palco a doutora Sandra Lima. Mas antes da Sandra entrar, roda a nossa vinheta. Olá, Sandra, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Fisioverso. Prazer é todo meu. Eu sou a Sandra Lima, fisioterapeuta, especialista, mestre, titulada na área da neuro e com a reabilitação nada mais, nada menos, com tratamento sempre com resultado em evidência em Cuiabá, Mato Grosso. Que bom, Sandra, seja muito bem-vinda ao palco aqui do Fisioverso, é uma honra tê-la aqui conosco. E para você e para as pessoas que estão nos ouvindo, às vezes algumas pessoas que estão nos ouvindo pela primeira vez, o propósito do Fisioverso é trazer histórias da vida de profissionais que fazem a diferença na nossa profissão, e é por isso que você está aqui, Sandra, com a gente. Eu queria que você começasse, você já deu um spoilerzinho aí no começo, mas eu queria que você contasse um pouquinho quem é você, quem é a Sandra e quando que a fisioterapia entrou na sua vida. Olha só, é uma honra falar em relação a Sandra Lima. Sandra Lima tem uma história aí por trás, uma história maravilhosa em relação a ser fisioterapeuta. Nunca pensei em ser físio. Sempre quis ser ou professora de matemática ou trabalhar na parte bancária, porque eu sempre fiz estágio em banco. Mas estágio como? Eu era estudante, fazia estágios, né? Normal. E como a minha irmã, Maricelma, resolveu fazer físio,
E minha mãe falava, ai, que lindo, ela, minha futura médica. Eu falei, médica? Peraí, como assim? Não é físio? Não, eu vou ser físio. Eu também quero ter um pouquinho disso da minha mãe. E minha mãe foi a principal responsável pela Sandra Lima ter escolhido ser fisioterapeuta. Mas, como eu formei em 99, eu não sabia que tentar ser fisioterapeuta era tão difícil. Por quê? Quando eu comecei, não existia crédito educativo. E quem fazia físio somente eram aquelas pessoas que tinham um fator socioeconômico de ponta. E não era o meu caso. Por quê? Meu pai taxista, minha mãe do lar. E eu, Sandra Lima, trabalhava a noite toda em uma empresa de digitadora, a qual hoje as pessoas entram solicitando a Sandra Lima, né? Era muito engraçado isso, que é uma empresa cooperativa, não vou citar o nome, mas é muito grande no mercado, né? E estudava período integral. Mas, por ironia do destino, a Sandra Lima, que sempre foi estudiosa, nunca havia reprovado na vida, porque meu pai não permitia, reprovou justamente de neuroclínica e fisiologia. Olha aí. Isso é uma boa. Vou começar a reprovar meus alunos para ver se eles ficam, ó. Isso. E como a minha família sempre foi exigente, meu pai e minha mãe, eu me senti com rótulo de reprovada. Mas refiz o estágio com honra e mérito, pedi para ser demitida no local onde eu trabalhava. Que eu falei, não, peraí, eu vou ter que pagar essa disciplina, não tenho condições, porque eu pegava ônibus, saía da minha casa, ia até a Unic, e da Unic eu trocava por Vale Transporte para poder comer. Trocar o Vale Transporte por um baguncinha. E eu falava, Senhor, eu não posso, eu tenho que refazer e sair honrada e mostrar que eu tenho sabedoria sim, porque foi muito sacrificante estudar. Por quê? Primeiro, eu tinha, assim, 2 conjuntos e 2 pares de sapato. E como eu andava muito, era 1 hora para voltar para casa de a pé, eu cansei várias vezes de sentar no meio-fio e falar, vou desistir disso aí, isso não é para mim, estou cansada disso. E aí eu falei, não, Senhor, vamos lá, não tem mais como voltar atrás, vou fazer o melhor, né? Uhum. E, com a graça de Deus, fui a melhor. Na neuro, na fisiologia, e não sabia o que Deus tinha para mim, porque Deus prepara a partir do momento que você realmente demonstra para Ele que você se sacrificou e fez honraria a quem você presta serviço e principalmente o que Ele te proporcionou da melhor maneira. Sim. E com isso a Sandra Lima formou em 99 e saí com a minha maletinha. Entrei dentro do primeiro ônibus, eu me achava o máximo, me sentia uma médica. Lógico, eu sou fisioterapeuta, mas vou falar real para vocês. Eu colocava jaleco, olha que coisa, e pegava a maletinha, entrava dentro do ônibus e saía para distribuir o currículo. Eu achava que estava, né? Mas era meu momento. E aí eu cheguei em uma policlínica, e lá era uma ex-professora minha, a qual ela havia pedido uma transferência para Hemocentro. E o que aconteceu? Ela falou, Sandra, o que você está fazendo aqui? Eu falei, vem trazer o meu currículo. Mas, Sandra, não funciona assim. Ou é concurso, ou você tem que vir com uma indicação. Eu falei, pronto. Então, vamos voltar para trás, né? Ela falou, não. Eu pedi uma transferência. Vou te indicar porque você foi uma boa aluna.
E dali começou a Sandra Lima a mostrar o que é reabilitar a parte neurológica através dos ensinamentos dos meus grandes mestres, que era como avaliar em cima da biomecânica, como era tratar em cima da biomecânica. E eu cansei de ganhar na policlínica galinha, mandioca, banana. Falei, senhor, é isso mesmo, tá bom, ótimo. Mas eu quero crescer, eu quero ser conhecida. Sandra, antes de você crescer, calma lá, não crescemos ainda. Eu tenho uma pergunta antes de você fazer a sua pergunta, Cibele. Tá bom. Você está falando de Cuiabá, né, Sandra? Sim. O que é uma baguncinha? Essa é a minha primeira dúvida. Então, é presunto, queijo, tomate e alface. Um pãozinho com isso. E olha, misto quente, misto frio, bauru, sanduíche, é uma coisa nesse sentido aí. Era uma baguncinha. Graças a Deus que eu tinha essa. É um termo regional, esse eu nunca tinha ouvido falar. Olha que coisa boa, né? Mas eu tenho uma pergunta. Fez efeito, hein? Baguncinha fez efeito, né? Sim. Ô, Sandra, e daí só para a gente, antes de você avançar, a tua irmã chegou a se formar em fisioterapia, né? Sim. E ela se formou antes de você? Eu consegui alcançá-la. Por quê? Ela teve uma gravidez de risco e eu acabei alcançando ela. Entendi. Tá. Então tá. E aí, assim, vocês terminaram meio juntas, mas a princípio ali, as duas foram procurar trabalho e cada uma, né, seguiu ali separado o seu caminho. Correto. Tá. Isso mesmo. Então tá. Aí e essa tua professora, ela era funcionária do Hemocentro? Era. Mas oferecer serviço de fisioterapia junto? Como funciona? Porque quem faz esse tipo de tratamento acaba tendo algumas complicações respiratória, motora, né? Quem faz, por exemplo, uma hemodiálise, ele precisa fazer a atividade e ela fazer esse tipo de avaliação. Que legal. Eu não sabia que, assim, pelo menos aqui eu desconheço que seja... não tem essa integração. Claro que tem a necessidade, né? Agora, a gente pensando aqui, mas o serviço não é oferecido, né? Associado, pelo menos aqui, talvez em outras regiões isso seja mais convencional. Então, você começou a trabalhar nesse espaço que é uma policlínica dentro do Hemocentro? Não. Ela estava... fora do habitat dela, numa policlínica afastada, e já era o momento dela voltar. Tá? Ela foi... Aí você a substituiu. Isso. E aí ela trabalhou por 5 anos nesse local, e era o momento dela retornar para o habitat dela, para o local da onde ela havia sido, né, convocada na época, quando ela passou no concurso. Entendi. Então, ali foi a sua primeira experiência profissional, com esse perfil de paciente aí. Com certeza, e grande aprendizado. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de estudar novamente patologias diferenciadas, a qual você não tem, às vezes, na faculdade, doenças neurológicas que ainda estava a esclarecer, patologias que acabava fazendo a Sandra Lima a ter que ser criativa e buscar da melhor maneira o fator psicológico e o fator neurológico, tentando trabalhar junto em pessoas que nunca teve condições socioeconômicas de realizar um tratamento com tanto respeito às suas sequelas. Maravilha. Sandra, respeito. Então... Por que respeito? E aí, você falou que chegou a hora de você querer mais. E aí, qual foi o próximo passo? Quanto tempo você ficou na policlínica antes de tomar essa decisão? 3 anos.
3 anos na Policlínica. E eu resolvi ir para uma unidade hospitalar, porque eu já era especialista em neuro, porque eu fiz uma especialização com o pessoal de Goiânia. E eu falei, olha, eu quero aplicar de uma forma hospitalar e realmente ter a experiência de pacientes na fase aguda para a fase crônica e adquirir mais experiência, sim, nesse tipo de unidade. Fui à procura e lá conversei com uma ex-professora minha e um ex-professor, a qual eu fiquei, foi justamente deles, da parte de neuroclínica e fisiologia. E como eu fechei com excelência, eles falaram, não, Sandra, tudo bem, a gente já conhece o teu perfil de acadêmica e nós acreditamos que você vai fazer o melhor. E lá eu permaneci por 3 meses, fazendo estágio nas enfermarias, na parte de UTI adulto e UTI neonatal. E como eu, Sandra, sempre fui de estudar, de tentar fazer o meu melhor, porque eu fui criada dessa maneira, eu acredito que independente de ser físio, ser professora, ser dentista, ser médica, você tem que estudar. Você deve isso a você e ao cliente seu. Sem dúvida. E eu fui estudando, e quando completou 3 meses, eu fui contratada como fisioterapeuta no 3º andar e ficar junto com acadêmicos. Aí eu olhei para o professor, a qual o nome dele era Cláudio Perecim, um excelente mestre na área da neuro. Ele falou, Sandra, eu vi que você realmente continua se esforçando, você está ensinando os acadêmicos, eles estão maravilhados com você, então você vai ficar aqui comigo e com a professora Nilza Cristina, que era professora de FACAP, de fisiologia, onde eu acabei aprendendo muito mais na parte hospitalar. E ali eu permaneci, vamos dizer, por 10 anos, porém, quando completou 3 anos, Sandra Lima ali, o professor Cláudio Perecim, a qual eu havia, infelizmente, ficado, mas felizmente foi bom de neuroclínica, ele me convidou para substituí-lo. Ele ia para a parte da reitoria, e eu iria substituí-lo na parte da docência. E aí eu vi que não é feio você, às vezes, ficar com uma certa dependência. Feio é você passar sem saber. E eu tive a oportunidade de refazer e fazer da melhor maneira, a qual eu substituí com excelência, apesar que ninguém substitui ninguém da melhor maneira, que ele sempre foi exemplar. E além de ser docente, eu fui supervisora de estágio noturno na área da neuro. Então, Isso assim, na mesma instituição que você graduou. Deus foi me surpreendendo de tal maneira. Na mesma instituição que você não graduou. vi. Corretíssimo. Foi na mesma instituição. Olha como que as coisas são. O mundo vai dando voltas, né? Uma coisa assim que eu não sei te explicar. Sandra, qual era a instituição? Muito bom. É a UNIC, Universidade de Cuiabá, Mato Grosso. Ah, UNIC. É muito conhecida a faculdade UNIC e muito respeitada. Tanto que os meus acadêmicos, aonde eu ia, eles me acompanhavam para poder aprender, sempre com a Sandra Lima. E com isso, a Sandra Lima deixou de andar de ônibus,
consegui adquirir o meu carro. Eu me casei com a ajuda do meu esposo. A gente começou quando ele podia, ele ia junto comigo me levar, porque eu era barbeira. Eu tenho vergonha, medrosa, tensa. Para estacionar, estacionava do outro lado, onde não tinha nenhum carro. Aí meu marido falou, desse jeito você não vai conseguir atender ninguém, porque eu tinha que trabalhar no HGU, Hospital Geral Universitário, eu tinha que dar aula e eu tinha pacientes particulares, que começou a vir cada vez mais à procura de Sandra Lima. E aí Deus foi me surpreendendo, que eu falei assim, eu não dava conta mais de atender, dar aula, ficar no HGU. Vinha assim, primeiro Deus me mandou um cliente que eu falei, Senhor, um médico me ligou, doutor Alfredo Arruda, um grande neurocirurgião, e falou, olha, tá um paciente para você, e eu fiquei sabendo que você é muito boa no que faz. Ele estava de forma irregular nos Estados Unidos, olha como que o nome meu elevou às alturas. E aí ele veio, foi, né, trazido de volta, tem o nome certo, que eu esqueci, mas sem problema. E eu consegui reabilitá-lo, ele sofreu um TCE importante, foi deportado, obrigada. E aí ele havia sofrido um TCE importante lá, a qual eu consegui, com somente o trabalho de biomecânica, estimular o ponto certo dos músculos, alongar da melhor maneira, eu consegui trazer a consciência corporal dele nessa época. E nessa época eu fui atrás de outros métodos, que nada mais é da parte de PNF, ou seja, de mobilização neural, como trabalhar certo com a eletro, são tantos, né? Eu trouxe Sandra, isso uma foi em que profissional que ano? me direcionou o BOBAT na época, que hoje é o BOBAT, ela tem uma horária diferenciada, né? Sim. Isso foi em que ano? Olá. Foi já em, acho que 2008, eu acho. Tá. Então, só para a gente construir uma janelinha de tempo aí. Sandra, e em que ano foi mais ou menos isso que você atendeu esse médico que foi deportado aqui para o Brasil? Não foi um médico, foi um paciente, um cliente que tornou-se dele. Eu acredito que foi em 2006, 2007. Tá certo. Uhum. Então, tá. E daí a Sandra Lima foi tornando-se, a cada época, referência. A partir daí, eu começou a ver, depois que veio primeiramente esse cliente, aí em relação à redondeza aqui de Cuiabá, começou a vir paciente de Pontes Lacerda, Diamantino, Poconé, Juína, outros que eu quero lembrar aqui, mas aqui próximo mesmo, Várzea Grande, Rondonópolis. E com isso, eu comecei a mostrar naqueles pacientes que tinham condições, conforme o diagnóstico clínico, de ter algum tipo de resultado neural, eles tiveram. Sandra, e você atendia esse pessoal à época a domicílio, isso? A domicílio. Só para eu me atualizar. A domicílio.
Sim. Então, eles se mudavam para Cuiabá para você fazer os atendimentos. Correto. Por quê? Começou, como eu falei, com o doutor Alfredo Arruda, que é um grande neurocirurgião, e a partir daí ele começou a comentar para outros colegas. Eram neuroclínico e neurocirurgião. E como nessa época não tinha muita, assim, o paciente sofreu um AVE, mas os recursos eram mínimos, não que não eram feitas atividades de fisioterapia neurológica em Cuiabá. As pessoas procuravam muito mais nessa época o SARA ou alguma unidade em Goiânia, mas a credibilidade de ter uma terapia neurológica intensiva nessa época ainda era menor. Entendi. E aí você começou a atender esses pacientes, como você falou, veio de uma classe social mais baixa, com menos recursos, começou a conquistar os seus bens materiais. Quando você falou do seu primeiro carro, eu lembrei do meu também. É tão gostoso a gente conquistar bens materiais como resultado do nosso trabalho, né, Sandra? E tenho certeza que muitos profissionais estão passando por isso agora, porque geralmente o ensino superior ele tem esse grande diferencial de transformar a vida de alguém, porque eu sempre brinco com os alunos, né? Até a gente entrar na faculdade, a gente não é ninguém. Ninguém entendam o sentido aqui, né, de não ter uma profissão de fato. O ensino superior nos proporciona isso, e a fisioterapia, que é o que a gente tem em comum aqui, que é a área que a gente ama, graças à fisioterapia eu também conquistei muitas coisas, então a gente é muito grato a isso, e tem certeza que muita gente que está ouvindo ou assistindo aqui também sentiu esse gostinho, essa nostalgia boa de relembrar das coisas que conquistou graças à nossa profissão, né? E aí, com esses seus atendimentos, você depois montou algum serviço? Você foi para algum consultório? Como é que foi? Não. Eu mantive até em 2011 a fisioterapia em atendimento a domiciliar. Perfeito. A qual como eu era docente, eu falei assim, olha, eu vou precisar de um acadêmico que esteja no último ano, no último semestre, para me acompanhar. E aí começou-se a Sandra Lima em Home Care. Como eu estava sendo muito solicitada, o que aconteceu? As home care da vida começou a me solicitar. Mas eu, Sandra Lima, sempre preconizei os meus valores. Então, eu chegava na residência, eu tinha um protocolo neural a executar, e aí eu sempre me valorizava. Eu achava que eu merecia aquele valor X por sessão. E aí eu via que o paciente em si, ele tinha que permanecer comigo pelo protocolo de reorganização neurofuncional por 2 horas. E as pessoas não conseguiam entender o porquê que eu ficava com o paciente tanto tempo. Olha, Sandra, esse paciente vai fadigar. Não existe isso. E as casas a qual eu passava, eu falava, gente, como que está sendo bom. Como a repetição da doutora Sandra Lima faz com que adquire memória. E com isso foi se criando o boca a boca. Sandra foi sendo conhecida de 1, vinha 2, vinha 3, e assim foi. E eu falei, Senhor, a cada 2 meses aparecia 2 clientes para atendimento. E eu já estava, vamos dizer assim, com 2 horas dia. Uhum.
E aí eu isso deve fazer resolvi aproximadamente uns que era 15 o anos, pelo momento que de você eu está pedir falando, né? sair Nessa linha do da tempo aí. faculdade. E aí você falou dessa questão da valorização Sim, você está profissional correto. também. Nada é rápido. Aham. Cheguei na faculdade, O teu ticket correto? médio nessa época era mais ou Cheguei menos que na, valor? na, Para a gente fazer um na... comparativo com agora. Era R$ 100, R$ 80. E quando eu falava isso, os colegas em si falavam, meu Deus, mas as pessoas pagam. Eu falo, pagam? Por quê? Porque eles acreditam nas nossas mãos. Porque físio é igual um polvo, né? Tem várias mãos. E eu tocava no cliente. E se o cliente tinha um quadro neurológico que com certeza iria ter aquele resultado de ação, de função, eu conseguia mostrar para a família. E com isso, eu fui cada vez mais sendo conhecida. E em 2011 para 12, como eu pedi para a faculdade a qual eu era docente, supervisora, que me desligasse, e eles não queriam, porque eu executava um bom trabalho. Mas eu precisava, não só pelo fato que eu não tinha horário para admitir mais clientes, mas porque eu tinha a vontade de comprar um espaço. E eu precisava também daquele dinheiro para dar entrada no meu espaço. Uhum. E aí que surgiu a Reabilitare. Quando surgiu a Reabilitare, eu ouvia muito, mas eu entendo os meus colegas que não é fácil ser físio, não é fácil ser qualquer profissional da área da saúde. Eu falei, vou abrir uma clínica. E no momento que eu abri, inaugurei a clínica, inaugurei assim, os clientes foram entrando, até hoje não inaugurei meu espaço. No Ótima primeiro oportunidade para fazer uma festa aí, né? Isso, no primeiro mês, verdade. No primeiro mês, era eu e a doutora Franciele, que sempre me acompanhou, que é a coordenadora geral. A clínica estava, no primeiro período, com 10 pacientes, fazendo 2 horas. Então, Sandra, você, na verdade, absorveu um pouco dos teus pacientes domiciliares, eles migraram do domicílio para a sua clínica. Corretíssimo, corretíssimo. Aí me deu medo porque eu falei assim, e agora? Eu tenho o período horário vespertino, mas vamos conduzir, Fran. A gente vai precisar contratar mais um profissional, a qual eu acabei contratando uma profissional, a Graziele, que se inspirou em mim na fisioterapia, uma sobrinha minha, e eu contratei. E aí as meninas já foram atrás, já começaram a especialização, né? Eu vou fazer um parênteses. Tô parecendo aquelas velhas, fui professora das duas de pós de neuro. Olha que coisa maravilhosa, né? E passando por você não tem igual, a qual eu vou chegar também em você daqui a pouco, que você teve um grande diferencial em Cuiabá, Mato Grosso, tá? Com o TDCS. Mas vamos chegar até lá. Não sou eu. Você é maravilhosa sempre. E a Sandra Lima, como abriu a Reabilitare, eu comecei a ver que o boca a boca estava trazendo mais clientes. Cada vez mais eu fui contratando mais físio, fui contratando, a qual hoje eu estou com 16 fisioterapeutas. Uau! Tá? Carteira assinada por 6 horas,
Ô, Sandra, onde... que tamanho que é o espaço, só para a gente ter uma ideia da clínica? Ai, o espaço, né, Sibeli? É Você... enorme. Eu até acho, Sandra, que você podia contar um pouquinho, porque eu acho que, assim, essa história, eu acho que é muito boa, porque a gente tem medo, né? Porque, assim, nós somos profissionais da saúde, como você falou, e, assim, não é atender, não foi o simples migrar do domicílio para a clínica, porque é uma gestão. Eu me lembro que você já me contou uma vez, você começou com um espaço menorzinho, até conta para nós isso, né? Porque a clínica começou pequena, você mesmo disse, era você e a Fran no início, né? E Correto. foram trazendo pessoas, mas não só trazendo pessoas, mas ampliando o espaço que hoje é enorme, né? Correto. Sim, quando eu comprei esse espaço, antes de comprar, as pessoas falavam assim para mim, os meus clientes, abre um espaço para você. Mas hoje em dia, para você abrir um espaço, lógico, você tem que pensar se o seu cliente gostaria de estar nesse espaço, se esse espaço realmente seria acolhedor. Por isso que, primeiramente, eu demorei, não pensei em nenhum momento alugar, porque eu achava na época que era um dinheiro para mim perdido, então eu fui guardando, eu e meu marido, guardando, e foi quando surgiu um exato momento de compra, e eu acabei comprando em um bairro nobre, olha como as coisas são, e o espaço é meu, não foi financiado, Deus fez uma reviravolta na minha vida, que às vezes as pessoas falam, você é tão simples, eu não vejo como você fica alegre. Eu fico, mas é que eu vi que tudo foi construído de uma forma tão, ao mesmo tempo, dolorosa, que perdendo noite para estudar, para montar o melhor, para ser a melhor, que para mim tudo isso é uma consequência, né? De muito estudo. Ser fisioterapeuta ou qualquer especialidade na área da saúde é maravilhoso. Ser a melhor como eu sou hoje é maravilhoso. Mas para isso você paga um preço, que é o preço do estudo. E aí, voltando à resposta, eram 3 salas, tá? 2 salas e um salão maior. E tinha uma piscina A piscina já tinha. Tinha na residência, mas eu mudei tudo. E era sobrado já, porque são Já 2 era andares, né? sobrado. Já era sobrado, tá. Sim, era um sobrado. Tanto que a gente começou a atender essas 3 salas com um salão maior, vocês vão achar até engraçado, com 6 meses eu tive que ampliar. 6 meses. Uhum. Foi uma Mas coisa... esse é um bom problema, né? Todo gestor quer ter esse problema aí. 6 meses, eu falei, Senhor. Aí eu falei com meu marido, ele falou, não, vamos ampliar. Aí a gente aumentou mais o salão e tirou a piscina que era do lado direito, do lado esquerdo, jogamos para a direita. Mas aí nós procuramos um arquiteto, e esse arquiteto... Vocês mudaram a piscina de lugar. Mudamos, mas uma baita de uma obra, né? Uma obrinha. Foi. E aí a gente mudou com o auxílio de uma arquiteta, que foi até de Deus também, porque foi tudo dentro do orçamento e ficou muito bonito. Aí, tá. Passou mais, como que eu posso falar? Mais 1 ano e meio. 1 ano e meio explodiu. Como assim? Eu tive que fazer deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6, 7. 7
salas, né? 7 salas para acolher os meus clientes, desde cliente em ventilação mecânica ou cliente que não gostaria que ninguém olhasse para ele, que visse ele daquela maneira, tinha que estar, era uma forma de respeito, né? Já que era uma solicitação dele. E aí, 6 físios, eles ficavam ou no treino de marcha, ou na esteira, ou na parte do Tera, ou na hidro, ou a nível de pilates neural. Porque eu fui me especializando, tendo essas formações para continuar treinando sempre a minha equipe. A sua clínica, então, é um espaço que atende 100% de neuro, é só neurofuncional, não há outro tipo de atendimento, o foco é da neurofuncional. O foco é da neuro, porém, hoje, como os clientes da neuro, ele tem um fator pulmonar associado, eu procurei a Alessandra Dorsi para poder fazer um método com ela, a qual é usado muito em lift, na parte da respiratória, que veio surtindo grande efeito. E aí eu coloquei uma sala com um intensivista, que é o Dr. Ronielson, que trabalha muito bem também com isso, e com a parte da neuro. E a gente começou a somar reabilitação, né, cardio, pulmonar e neural. E foi de certa muito... forma, é um complemento de uma necessidade que você percebeu dos próprios pacientes, né? E que é muito comum, né, Sandra? Assim, eu acho que até a gente que trabalha e atende paciente neurológico, talvez uma das necessidades mais concomitantes que a gente tem, né, fora o quadro sensório-motor, é a parte cardiorrespiratória mesmo, né? Então, assim, é uma necessidade. Sim, por quê? É uma necessidade, nós sabemos, de nutrição tecidual, nutrição neural, ajuda a gente a conseguir ajudar o pessoal também da fala, da fonoaudiologia, porque se não tiver pulmão, não tem força para falar, força para comer, força para andar, e a gente acabou chegando numa conclusão que a parte pulmonar era um fator muito importante para os nossos clientes. E realmente Sandra, foi muito... E hoje, fora os 16 fisioterapeutas, vocês têm outros profissionais de saúde na clínica? Ou eles só são terceirizados e atendem aí? Como é que funciona? Olha, então, aí eu acabei abrindo mais um espaço, que é a neuromodulação, a qual a doutora Cibele veio realizar um treinamento com a gente de uma forma personalizada, onde nós fomos abraçados, agraciados por ela a nível de conhecimento científico, onde a gente obteve primeiro com você a TDCS, que fenômeno que foi esse TDCS aqui em Cuiabá, na parte da neuro. E quando nós começamos aqui, abriu também janela para outros colegas acreditarem, irem atrás e começar a fazer. E quando eu achei que era coerente, que já era a hora de trazer a professora novamente, você, Cibele, para ministrar novamente para nós, com excelência, a parte da TMS, que é a qual a gente começou. E aqui em Cuiabá eles estão assim ansiosos, por quê? Passa 80 pacientes dia por mim, todos particulares, todos fazem 2 horas por dia, de segunda a sexta, e sábado os meus profissionais
vão na residência desses pacientes que necessitam de fisioterapia neurológica intensiva, tá? Eu sou a única profissional, nem gostaria de citar, mas é bom para as pessoas verem que quando você consegue executar o trabalho da melhor maneira, as pessoas reconhecem e pagam. Os meus clientes pagam R$600 dia, ou seja, R$300 por hora. Hoje, assim, eu me vejo uma profissional de ponta. Acho engraçado, eu tinha 2 conjuntos para vestir e eu sou elogiada todos os dias da forma que eu visto, que eu me visto. É a cara da chiqueza mesmo. Tem que confessar. Parece que foi de 2 sapatos, agora tem 2 quartos só de sapato. Aposto. O meu sapato, desculpa falar, ele esfarelava, porque como eu andava muito, né, por uma hora para chegar em casa, então era complicado. Ô, Sandra, mas vou voltar aqui 1 minuto, antes de nós tirar o sapato aí. Mas, porque eu me lembro, até por isso que eu fiz a pergunta, porque eu me lembro quando eu fui fazer a primeira vez, né, que foi em 2022, não me lembro? Quando sim, foi? Sim. Eu lembro que tinha uma fono aí que até fez a formação, e acho que ela trabalhava aí na clínica, eu só não tenho certeza se ela era tua funcionária ou se ela atendia os teus pacientes, por isso que eu perguntei dos outros profissionais. Sim, é uma cobrança, doutora, que as pessoas me fazem. Eu tenho realmente a doutora Alessandra, uma excelente fono, não que trabalha para mim, ela atende a domiciliar, mas às vezes quando o cliente ele quer que faça o atendimento nele, naquele momento, naquele horário, para ele não perder tempo, eu converso com a doutora Alessandra e ela vem executar o atendimento dela aqui. Mas eles não são teus funcionários, então. Na verdade, na clínica você só tem a fisioterapia. Só fisioterapia. Entendi. Eu acho que, assim, eu preciso ainda chegar nesse nível de tratamento em equipe multidisciplinar, mas ainda, como nós temos uma somatória de protocolos, a qual está sendo eu estou tendo muitos acertos, o cliente ele prefere fazer a físio, ir para casa, descansar por 1 hora, 1 hora e meia, para que possa entrar o próximo profissional. Entendi. Eu trabalho Sandra, muito e os pacientes? neuroplasticidade, repetição de 2 horas direto, repetindo novamente. São protocolos que não têm estresse neural. Perfeito. E esses seus pacientes, eles vão quantas vezes por semana na clínica? De segunda a sexta. 5 dias na semana ela falou, né? Eles fazem um intensivo, né? Todos os dias. E sábado eles são atendidos na residência. E aí... Porque funciona. Certo. Porque funciona assim. O paciente na fase aguda é intensivo. Quando o paciente começa a ter uma resposta e saiu já da fase aguda, a gente vai reduzindo, porque não existe a necessidade de permanecer todos os dias, tá? Então, existe essa avaliação contínua, não só minha, o neurologista clínico também. A gente sempre está trabalhando dessa forma, discutindo sempre com o neuro. Eu não pego cliente nenhum que não tenha uma avaliação primária com o neurologista clínico. Então, isso é muito bacana ver que o quanto a nossa profissão, claro, você mostrou que isso não aconteceu do nada, né? Foi todo um passo a passo, uma preparação profissional, pessoal, a escolha do espaço, e sempre com acertos para chegar no ponto que você chegou hoje.
mas saber que tem uma clínica que fica na região centro-oeste, né? A gente está falando fora do eixo Rio-São Paulo, porque sempre que a gente vê valores de ticket maiores, a gente sempre pensa assim, mas em São Paulo isso, no Rio de Janeiro aquilo, talvez em Porto Alegre, em Recife. Você falou que se são mais ou menos 80 pacientes que rodam na sua clínica com ticket médio de 600, numa conta de padeiro, aí a gente está rodando quase 50 mil reais dia. Saber que uma clínica de fisioterapia consegue ter esse resultado é tão bacana e tão estimulante para os outros profissionais, né? Porque, assim, não é à toa, é com muito trabalho, mas o resultado vem. Então, e vem mesmo, tá? Porque é tão gratificante ser fisioterapeuta que eu estava falando para meu esposo, se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu gostaria de ser físio. Porque... Sandra, eu vou te cortar porque tem a ver com o que você vai falar. E eu acho que eu comentei com o João. Certo. Dessa última vez que eu fui para Cuiabá para dar a formação da TMS, enfim, aconteceram muitos percalços no caminho, né? Foi um dia de tempestade, voo não saiu, não consegui, atrasou, enfim. O que era para eu ter chego de manhã em Cuiabá, acabei chegando à noite. E como nós tínhamos um planejamento, né, Sandra, de horário super curto para ter a formação toda, enfim, eu acabei indo direto do aeroporto para casa da Sandra. E eu comentei com ela, não sei se ela vai se lembrar, mas ela me falou uma frase que me marcou de um tanto, que isso, assim, na minha cabeça, assim, toda hora vem e me faz, João, ter, assim, o propósito do Fisioverso. Eu me lembro que eu cheguei, e vou falar aqui, Sandra, sim, ela num baita de um condomínio, uma mega casa, assim, gigantesca. E daí eu, nossa, Sandra, que casa é essa? Morando mal, hein? A resposta que ela me deu, isso tudo foi a fisioterapia que me deu. Essa foi, assim, ela não pensou em me responder. Eu fiz esse comentário até brincando, né? Eu falei, meu Deus, Sandra, que casa é essa? Ela, isso tudo foi a fisioterapia que me deu. Eu falo que assim, chega a me arrepiar de saber o quanto isso é possível. Claro, a gente repetiu aqui 1000 vezes, não foi, ela não dormiu e acordou nessa situação, sim, né? sim. Teve um monte de dificuldade, um monte de dedicação, noites em claro, mas, né, quando a gente se dedica, o resultado vem, né? Com certeza, e eu falo assim com muita positividade, com muito orgulho. A fisioterapia na minha vida transformou de tal maneira que eu cheguei num nível social tão, nem eu acredito, tão bom, que assim, eu tenho uma casa em um condomínio de luxo, eu tenho 2, que não foi financiadas, eu faço questão de falar, foram muito bem pagas pela fisioterapia. Esse meu espaço é um espaço enorme, 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 enorme. É um Até espaço... vou falar, João, e Sandra me corrija, eu acho, agora estou tentando, eu sou ruim de noção espacial, mas a Sandra teve, aí acho que ali, aí pode dizer sorte, né? Que ela comprou essa casa e depois você comprou os 2 terrenos do lado, João. Correto. Então, os 2 terrenos estavam ou disponíveis à venda, ou estavam ali, né? A pessoa quis vender, então ela conseguiu agregar os 2 terrenos ao lado também. Então, né, isso facilitou também a ampliação ali do espaço, né? Enfim. Sandra, acho que você pode mudar o nome dessa clínica, hein? De Reabilitar e pode ser Império Fisioterapia, porque está crescendo o negócio. Eu acho engraçado, por exemplo, para quem tinha um Uno, que hoje eu tenho uma caminhonete, uma Raval. Pensa o marido dela, o medo dele dirigindo aquela Raval.
Ela fica, será que cabe? Vai com a Sandra. Gente, Que legal. eu acho assim, tá faltando muito físio, assim, que estude mais no mercado. Eu não dou conta dos clientes que estão vindo. Eu tive e tenho oportunidades, quem consegue me seguir no Instagram, tem pessoas que mandam jato me buscar, né, para levar. Ela veio, João, esses tempos de jatinho particular, mandaram buscar aqui para Pato Branco, para avaliar um paciente. Olha que chique. Eu fui a ver um cliente também 2 vezes em São Paulo, que estava em um grande centro, que eu não sei se pode citar nome também, né? A qual eles me levaram de jato para avaliar, porque o paciente já estava na hora de voltar para o seu habitat, né? E aqui o resultado foi fenomenal, tanto que uma neurofisiatra de um grande centro em São Paulo, ela foi reavaliar uma cliente minha, uma jovem de 18, 19 anos, que sofreu um AVE, passou em medicina, e ela chegou aqui sem conseguir andar, nem levantar. Ela ia ficar uns 2 meses em Cuiabá e ia retornar para São Paulo. E quando ela retornou andando. E a neurofisiatra falou, Cuiabá? A mãe citou isso para mim. Mas Cuiabá mesmo? Cuiabá era assim, ela ficou muito surpresa com o resultado neurofuncional da paciente que veio de lá de uma forma e ela esperava, porque ainda não tem essa noção que Cuiabá tem um grande centro. Mas eu acho que a gente ainda tem essa visão geral, né, Sandra? Não adianta, eu acho que na cabeça da maioria das pessoas, quando pensa em saúde, não estou nem falando em fisioterapia, muito menos só fisioterapia neurofuncional. Quando pensa em saúde, as pessoas pensam São Paulo e Rio. Não vou nem falar Rio e São Paulo, porque é o contrário, né? São Paulo e Rio. Porque na nossa cabeça é essa ordem, né? E o Brasil hoje a gente tem crescido muito em Centros ofertas de excelência bons fora, né? Fora desses 2 eixos, né? É porque a nossa profissão cresceu muito, né? Se naturalmente isso tem que acontecer, é importante para todas as regiões, para todos os estados que esses centros aconteçam. E aí, Sandra, eu quero te pedir uma outra coisa, porque pensando em modelo de gestão, o que você faz aí não me parece que seja comum nas clínicas Brasil afora. Você falou que você tem 16 profissionais na sua clínica, todos com carteira assinada. E a gente sabe que hoje é muito mais comum o fisioterapeuta ele ser prestador de serviço, ou né, ele ter o seu próprio CNPJ, e aí racha, despesa, alguma coisa assim. Por que você optou por esse modelo e como que é essa parte da gestão aí da clínica? Você que faz? Não, quem faz é o meu esposo, o Mário Lima, e juntamente com a coordenadora Franciele, mas a gente sempre está em reunião, e eu penso que o meu profissional tem que ser respeitado. Eu não tenho vergonha de citar que eles têm, primeiramente, na carteira deles, um teto de 3.500 por 6 horas, mas aí eles vêm com um extra que eles tiram por mês, 8, 9. Eu tenho uma coordenadora que tira 10 mil comigo por mês, o intensivista que vai fazer a visita nas casas também tira 10 mil. Então, ninguém quer sair de mim porque eu respeito, mesmo ensinando eles, porque eu acho que a gente não tem que guardar para nós. E eles me ajudam também a ter o que eu tenho hoje, que eles tentam executar com excelência. E então eu tenho que respeitá-los, porque eles têm família. E se eles estão dentro da minha casa, que é a minha clínica, eu tenho que saber acolhê-los. Então, os meus profissionais estão comigo há 12 anos, há 5 anos, há 8 anos, e não pretendem sair.
É E bacana porque vai sabe, ficando uma relação de confiança, porque além da história, as pessoas já sabem como os outros trabalham, se a remuneração é digna, é adequada, e obviamente eles não estão ganhando o valor X ou Y por nada, é porque eles produzem para você também, então né, é digno que eles sejam bem digno. remunerados, e é um jogo do ganha-ganha, porque daí eles estão satisfeitos, você está satisfeita também como gestora, então e os fica pacientes uma estão situação satisfeitos. interessante. Claro, claro. Eu E sabe Esse fico uma deveria ser o modelo, esse deveria ser o normal, mas na verdade, e infelizmente é mais assim. e mandou assim. Ele falou: olha, doutora, eu trabalhei já de entregador, de pacoteiro, aí eu era pedreiro, estudei, sou físio, hoje eu estou com a senhora, ai meu Deus, olha o meu primeiro carro. Foi graças à senhora. Aí eu olhei. Ele falou: olha, eu estou tão feliz, agora eu estou construindo a minha casa. Aí vem outro físio, olha, ai, graças a Deus eu tirei a minha casa. Então eu acho que todos nós somos dignos disso. E eu ouço muito vendo os meus fisioterapeutas que eles não estão sofrendo como eu, vamos dizer, eu sofri tanto, porque eu era engraçada. Quando eu atendia as casas, vou contar um segredo. Eu quis mentir que eu tinha carro, né, no início, eu com a maletinha, e pé sujo de poeira. Aí cheguei numa casa, uma família nobre, aí a mulher olhou pro meu pé e falou: cadê seu carro, doutor? Eu falei: então, deixei lá em cima na casa da minha prima. Ela falou: como assim? Eu falei assim: eu tive que mentir, mas fiz errado. Ela olhou pro meu pé, poeira, poeira, né? Aí ela falou: amanhã a senhora vai vir, vai deixar seu carro na garagem. Eu falei: oh, meu Deus, e agora? Aí, Nossa, infelizmente, o paciente passou mal e foi para o hospital no dia seguinte. Deus me deu livramento e falou: nunca mais minta, seja o que você é. Mas, assim, é que eu fiquei com muito receio que, às vezes, naquela época, o paciente olhava e falava: mas não tem carro? uhum. Mas assim, a gente nunca pode deixar de ser o que a gente é. Mas foi a primeira vez que eu tentei mentir, mas nunca mais. E eu queria até colocar uma coisa aqui, que eu, né, como a Sandra colocou, eu já fui 2 vezes lá para a clínica dela, eu acabei conhecendo, primeiro, né, antes de conhecer a Sandra, eu acabei conhecendo a Fran, a Carla e a A Graça. Grazi, né, acho que foram minhas alunas de pós em Cuiabá, uma época eu fui dar aula na Inspirar de Cuiabá, e uma coisa que eu acho legal, que entra nessa pergunta do João, de modelo de gestão, e que eu acho que até complementa, João, essa questão aí do olhar, do cuidado com o fisioterapeuta, né? Assim, com o paciente, acho que nenhum de nós aqui questiona o cuidado que precisa ter, né? Mas com Uhum. o fisioterapeuta, com o seu funcionário, né? E a Sandra, ela tem um modelo na clínica dela que eu lembro que as meninas comentaram comigo na pós, e a primeira vez que eu fui, de cara, eu estranhei, não vou mentir, mas depois eu falei, cara, que fantástico, assim, que pulo do gato. Porque o que 90%, 90 não, 99% das pessoas que não querem ir para neuro, não querem por quê? Tem duas respostas normais, né? A primeira, que acham muito difícil, né? Ah, é muito difícil, neuroanatomia, neurofisiologia. E a segunda, eu quero conseguir trabalhar com 50 anos, porque é muito pesado, é muito puxado, a gente cansa muito, né? As pessoas, elas têm esse olhar de que a gente realmente tem uma carga pesada, né? E a Uhum. Sandra, ela tem, João, pessoas que ajudam. Então, não é técnico em fisioterapia, não é isso, porque isso nem existe, né? Sim. Mas ela tem os funcionários que são pagos, né, como assistentes, Isso. como auxiliares, não sei o termo aí que usa, né, Uhum. mas que então, assim, para coisas muito mais pesadas, são eles que fazem, por exemplo, vamos fazer uma transferência, o fisioterapeuta não precisa fazer sozinho, né, o outro colega fisioterapeuta não precisa parar o atendimento dele para vir aqui ajudar na transferência. Então, Perfeito. nesses, né, colocar o paciente na sala que ele vai ser atendido, como a Sandra falou, ela tem um monte de sala,
eu comentei muito, assim, né, que eu acho que um perfil da clínica muito interessante é que eles também não têm, né, esse perfil de paciente, vamos, para ter resultado, vamos só atender paciente bom, né, que eu quero dizer bom, com comprometimento leve. Ou na parte né? mais final da recuperação funcional. Isso. Não, né, eu cheguei lá para dar o curso e eu levei um susto, porque assim, eu tinha paciente em VNI, né, eu tinia paciente com uma craniotomia ainda que não estava Tem quase um fechada. leito de UTI dentro da clínica ali. Exatamente. Então, assim, tinha perfis de pacientes de todos os tipos. Então, assim, a gente tinha, né, os pacientes mais tradicionais, que a gente vê no geral nas clínicas, mas Sim. a maioria dos pacientes que vão na clínica da Sandra são pacientes bastante comprometidos. Certo. Só que o clima é fantástico, porque a Sandra meio doidinha da cabeça. E ela, aí complementando a questão da gestão, João, eu acho que, então, assim, isso dá um conforto para o profissional, então ele tem essa sobrecarga física um pouco menor. E a Sandra... Experiência, os meninos. E a Sandra, ela está em todos os lugares, parece uma assombração. Então, assim, por mais que ela não esteja atendendo o seu Pedro, o seu João, a dona Maria, ela tá ali. Ela aparece, ela vai, dela dá pitaco, ela vai, ela corrige, ela ajusta, ela conhece todos os pacientes pelo nome, pelo que eles têm. Então, assim, um volume grande de pacientes, né? Ela conhece todo mundo pelo nome, ela conhece todas as famílias. Então, essa segurança também que ela, enquanto proprietária, né, quanto fisioterapeuta, para os profissionais, também ajuda, porque eles têm, então assim, eles têm, né, o que eu quero dizer, eles têm 2 apoios fundamentais. Então, que é esse apoio físico, né, dessas pessoas que ajudam, e da gestão. mas o apoio intelectual e técnico da Sandra, que está a todo momento ali também, sabe, auxiliando e ajustando, e isso é óbvio, se reflete numa segurança gigantesca para a família. Verdade. Você falando isso, eu me lembrei, antigamente nós tínhamos, né, essa função, esse cargo de auxiliar de fisioterapia, de assistente de fisioterapia, que infelizmente foi destituída no nosso país porque ela foi desvirtuada, porque os donos de clínica contratavam somente um fisioterapeuta e enchia de auxiliar lá, então acabava barateando, né? Enquanto que a realidade americana, por exemplo, é muito comum você ter o fisioterapeuta e ter o auxiliar, que ele é um cargo técnico, que tem menos funções, não tem tanto conhecimento técnico, remuneração inferior, obviamente, também. Mas talvez a gente está chegando num nível de maturidade da profissão aqui no nosso país que a gente possa pensar em rediscutir isso. Talvez, não vou nem levantar essa lebre aqui, mas talvez chegue de acordo com algumas especificidades técnicas. Por exemplo, na neuro essa obviedade é evidente, né, de que há uma necessidade talvez de haver um auxiliar, digamos assim. Em outras áreas talvez nem tanto, mas a gente vai ter que ver a especificidade de cada uma, mas talvez seja uma coisa para a gente pensar em começar a rediscutir, porque talvez, né, não faríamos mais esse erro do passado, porque teoricamente, se somos inteligentes, temos que aprender com os erros que cometemos no passado para não cometê-los mais. Então, talvez essa maturidade que a gente tem hoje de quantidade de profissionais, de tempo de carreira, de serviços, de excelência no país, caiba uma rediscussão. Não sei, vou pensar sobre isso. Não, eu acredito que aqui funciona assim. Não dá em você colocar um profissional, um auxiliar, isso não dá para acontecer mesmo. Ele nos ajuda a transferir, a ficar perto, hora que for andar, com o físico corrigindo. Ele não pode, de maneira nenhuma, interferir com um profissional de fisioterapia. Mas os meus profissionais aqui é um em cada paciente. E o auxiliar próximo para qualquer intercorrência. Eu, no início, não vou mentir, eu pensei que eu poderia colocar, eu cheguei na faculdade e falei, olha, acho que eu vou falar auxiliar de fisioterapia. Ela falou, Sandra, pelo amor de Deus, esse nome não.
porque as pessoas não entendem, vão achar que o auxiliar pode ligar uma máquina, fazer isso. Eu falei, não, é só de transferência. Ela falou, ótimo, auxiliar de transferência, ela não está errada, não estava errada, a coordenadora, porque a gente sempre conversa. E graças a Deus, eles são maravilhosos no momento de transferir, no momento de levá-lo até a portaria. Eu acho que o cliente em si, ele tem que ser de uma forma protegido, tem que ser cuidado mesmo. Ele tem que ser assim, direcionado, não só desde o carro até aqui dentro, como daqui de dentro até o carro, para a gente observar da forma que ele chegou andando e de que forma que ele saiu andando. Por isso que Sandra Lima procura filmar o antes e o depois, porque durante 2 horas é correções pura. E realmente, o cliente que tem condições de melhorar, dependendo do quadro neurológico, ele sai já no primeiro dia satisfeito. Maravilha. Muito, muito bem. Sandra, e para a gente encaminhar para a nossa parte final aqui, se você pudesse voltar no tempo lá naquela Sandra que não sabia se ia fazer fisioterapia ou não, que daí teve uma certa inspiração na irmã, depois a mãe entrou também, o que você diria para ela e por que você acha que você chegou aonde você chegou hoje? Eu diria hoje eu não tenho a minha mãe nem meu pai presente, mas eu queria só citar isso. Eles foram tudo para mim. Cada conquista era uma grande felicidade. A Físio fez os meus pais se sentirem seres humanos. O meu pai, ele tinha uma grande felicidade de entrar no espaço e falar, isso aqui é seu, filha. Filha, eu vim nesse condomínio porque eu sou taxista só para trazer meus passageiros e não acredito que eu estou vindo para entrar na casa da minha filha. Eu tenho grande orgulho. E olha, filha, obrigado por nos ajudar. A gente tem plano de saúde hoje, naquela época, né? Que hoje eu não tenho os 2 por causa do Covid. Nós temos tudo que a gente precisa, você corre atrás, você acaba nos dando. E, gente, eu sou a mulher mais realizada no mundo por ter hoje um esposo chamado Mário Lima, que é o meu grande parceiro, a minha filha Amanda Vitória, que hoje é estudante de medicina, para poder formar e se especializar em neurologista clínica ou... A coitada não tem nem escolha. Neurofisiatra. Eu já fui aí fazer a cabeça dela. Para tocar esse império aqui, porque virou um império. E eu não tenho palavras nenhuma em pensar que hoje eu quero comer, eu como o melhor. Eu entro num lugar de luxo, onde eu moro. Eu entro num dos melhores carros. Eu tenho tudo que Deus tinha de promessa na minha vida e ainda tem. Eu ainda tenho muita coisa a mostrar para muita gente ainda que não me conhece e que com certeza vão conhecer, porque com a TMS vai ser algo que vai estrondar em Cuiabá, Mato Grosso. Porque, primeiro, Deus me capacitou trazendo a PhD, doutora Sibeli. Tem uma grande... Ela ia falar outra coisa. Uma grande importância na evolução, no acordar neurofuncional. E agradeço você, doutora Sibeli, por trazer o seu conhecimento
e nos dividir e fazer com que a gente pense da melhor maneira, traduza da melhor maneira as áreas cerebrais. E é isso aí, gente. Seja um físio e seja o melhor sempre. Sandra Lima, não tenho o que dizer. Hoje, até vocês vão estranhar, saí de um lugar subúrbio para um grande império do luxo. E graças ao físio. E é isso aí, Sandra Lima, reabilitária, reabilitando vida sempre. Maravilha. Ô, João, só quero contar uma história antes da gente encerrar, que eu também, assim, essas minhas idas, né, essas 2 vezes só que eu fui para Cuiabá na clínica da Sandra, como eu falei, me chamou muita atenção, né, formato da clínica, tudo. E ela é super expansiva, fala, eu aprendo cada palavrão novo quando vou, que nossa senhora. E ela é assim com os pacientes, né? E ela, eu não sei se ela vai lembrar, mas um dia nós estávamos com uma moça muito jovem que tinha sofrido um AVC, se não me falha a memória, mas enfim, né, não vem ao caso, mas ela não falava. E os pais, muito próximos, o pai acho que não ia tanto, né, Sandra, mas foi aquele dia para ver, nós estávamos fazendo uma aplicação de TDCS à época, certo. E o pai acho que era alguém mais importante, assim, mais sério, né? Sim. E aí esse senhor, não sei o que, e daí a Sandra com esse jeito dela, super expansivo, e falando para a menina, ela tinha uma dificuldade de controle de cervical, tá? Uhum. Então e a Sandra lá com esse jeitão dela, xingando, falando palavrão para a menina, e a menina não falava, mas dava umas gargalhadas, sabe? Aí a gente super feliz, porque ela estava segurando a cabeça, e daqui a pouco o pai dela fala, olha, doutora Cibele, eu não sei se essa neuroplasticidade funciona, mas se funcionar, a primeira coisa que minha filha vai falar vai ser filha da... É verdade. É verdade, verdade. Olha. Mas isso é importante no nosso ambiente, né? Que ele já é tão pesado naturalmente, a gente tem que deixar ele mais leve e mais agradável. Sandra, para quem quiser... Só dizer uma coisa, eu faço o meu aniversário, como eu não tenho pai e mãe, imagine todos os meus pacientes sendo convidados, mais de 100 e poucos pacientes para o meu aniversário. E eles ganham os presentes, vocês acreditam? Olha que maravilha. É muito bom, né, Sibeli? Muito bom. É bom demais. Sandra, e para quem curtiu aqui e quiser te conhecer um pouquinho mais, te seguir nas redes sociais, segundo a Cibele, aprender novos palavrões, quais são os caminhos aí para te seguir? Eu tenho o meu Instagram, né? Que é a reabilitária_neuro, e meu telefone, caso queira conversar. Às vezes tem pessoas que me ligam para que eu possa fazer uma avaliação, não cobro nenhum ônus para avaliar pessoas que me querem tirar dúvida. O DDD é 65 99977 3300. Fique à vontade, eu acho que conhecimento foi feito para a gente poder dividir. Então, eu tenho muito isso, tá? É um diferencial meu. Eu nunca cobro meus clientes para avaliá-lo, para conversar, porque eu nunca sei se eu vou realmente dar conta. Então, eles se sentem tão bem quando eles me perguntam, a senhora ficou 1h30 comigo, quanto que é seus honorários? Nada. Você vai decidir, em cima do que eu te ensinei, orientei, a minha importância no seu quadro clínico. E não é que eles ficam mesmo? Isso é muito bom. Isso é uma estratégia de venda até, né? Assim. Corretíssimo. E confiança, né? Claro. Eles confiam mais ainda. É uma estratégia, você está correto. Perfeito. Cibele, para quem quiser te encontrar? Bom, acho que o caminho mais fácil também é pelo Instagram, @CibeleMeloKnaut. Como a Sandra até comentou, eu tenho entrado um pouco nisso, né, de fazer esses cursos mais personalizados, porque, né, e a Sandra me deu muito feedback nisso recente, porque, assim, são
formações muito específicas, né, Sandra? Por mais que a gente conheça, a Sandra, né, trabalha muitos anos na área, às vezes quando a gente faz formações com muitas pessoas, acaba que, né, algumas coisinhas passam batido, a gente não tem esse tempo mesmo, né, de entrar em detalhes, de estar com os nossos pacientes, entendendo como funcionaria neles. Então, é uma coisa que eu tenho feito um pouco, mas, né, e também tiro dúvidas. Né, as pessoas me procuram muito para perguntar coisas, desde coisas muito básicas até coisas mais complexas, né, da neuro, então só me manda mensagem, às vezes demora um pouquinho para responder, mas sempre respondo. Então é @Cibele Melo Quinaut, Cibele com S. E você, João? Maravilha, pessoal. Então, se você tem interesse em qualquer formação relacionada à neuromodulação, a professora Cibele está ao seu dispor. Pessoal, quem quiser me seguir, @investidordoutor. Nesse perfil eu falo um pouquinho sobre finanças pessoais, investimentos para profissionais da saúde, porque cuidar da nossa saúde financeira também é fundamental, é importante que a gente entenda esses conceitos relacionados principalmente a investimentos, porque o seu eu futuro, em algum momento, vai te agradecer por você ter começado. E sempre a melhor hora para começar é hoje. Então, se você tem interesse sobre esse tipo de conteúdo, @investidordoutor. Sandra, muitíssimo obrigado pelo seu tempo aqui que você dedicou para o Fisioverso. Muito obrigado por contar a sua história. Meus parabéns por todos os resultados aí que você conseguiu atingir. É muito bom trazer aqui no nosso podcast histórias de sucesso, de profissionais que conseguiram... porque tem alguns também que se dedicam e às vezes não conseguem todos os resultados. Você conseguiu unir os dois melhores cenários da fisioterapia, né? As oportunidades com a sua determinação. Então, muito obrigado por ter vindo aqui ao Fisioverso. Eu que agradeço. Duas feras aí, que para mim é uma honra. Eu estava assim falando para meus clientes, olha, eu vou ser entrevistada, olha, pelo doutor João. Sério, nós queremos assistir. Eu falei, eu vou falar para vocês depois, porque os clientes gostam disso. Então, vai ser muito interessante depois eles poderem ter esse acesso, tá? Porque tudo é dividido com eles e eles amam isso. Que bom. Sandra, obrigada novamente. Eu sei da correria, né? Você contou um pouquinho aqui para nós hoje, para todo mundo entender. E eu agradeço muito do fundo do coração você ter, né, tirado um tempinho aqui para bater um papo com a gente, para entrar nesse multiverso aqui do Fisioverso conosco e, acima de tudo, acho que inspirar as pessoas, né? Porque esse sempre foi um dos nossos objetivos, né? Contar, por isso que a gente não entra em assuntos técnicos aqui necessariamente, né? Porque, claro, isso, graças a Deus, hoje a gente consegue um pouco mais fácil, mas a gente queria deixar registrado realmente o quanto a nossa profissão ela é abençoada, o quanto a gente tem de possibilidades. A gente não engana ninguém que não é fácil, não cai do céu, mas isso em nada da vida, né? Eu acho que isso faz parte. A gente tem altos e baixos, tem momentos e momentos, mas você é a prova viva de que a dedicação, o empenho, o estudo, o conhecimento, e eu acho que a gente tem que ressaltar, né, assim, eu acho muito bonito de você admitir, né, assim, hoje eu sou a melhor no que eu faço aqui, né, e eu acho que isso é um baita de um elogio mesmo, assim, sabe, eu acho, eu sou o oposto, eu tenho um problema enorme com isso, e eu acho que, meu Deus, que bonito de ouvir você falar isso, porque realmente você faz o melhor, né, e por que não dizer isso, se você realmente o faz, né, então, assim, minha admiração por tudo que você faz, eu pude viver aí, né, alguns dias, todas as vezes que eu vou, acabo ficando alguns dias, e eu pude viver tudo isso que você contou aqui, e eu sei o quanto vocês, né, daí eu incluo você e toda a sua equipe, o quanto vocês fazem bem para as pessoas que vocês atendem, né, e não só para os pacientes, mas para as famílias, né, para todo mundo que está envolvido nesse processo de reabilitação, que a gente sabe que não é fácil, não é rápido, é sofrido,
mas eu acho que vocês conseguem, né, tornar isso um pouco menos pesado para quem, né, para quem está aí vivendo esse momento. Então, te agradeço de coração ter dividido tudo isso com a gente, né, toda a minha admiração aí por você e por todo mundo que trabalha com vocês. Você sabe que eu tenho o maior carinho por todos aí. Mas vamos lá para nossa saudação final. Então, vamos lá? 3, 2, 1. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. É isso aí. Tchau, gente. Tchau.